Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 658 e minguando até 632 dias, 3 de outubro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 658. Com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 54, Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste. Muito interessante tudo que fora dito. Acompanhe tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. É muito interessante vocês relacionar isso em vossas consciências para que vocês possam entender de si mesmo o que possa ser realidade para você, ok? Entenda isso de uma forma que possa ser expressivo e que possa ser compreendido de uma forma única, né? Que possa ser, e que essa forma única possa ser uma consciência, para que você possa multiplicar isso em relacionamento social, entendendo a sua particularidade, ok? Entenda isso. Relaciona isso nas suas consciências com carinho, com respeito, para que isso possa ser uma coisa boa. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem esse, certo? E um blog que antecipe a esse para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito. Não deixe de fazer o trabalho continuado de tudo que fora dito nos blogs diários para que você possa ter ciência daquele meu comportamento, daquilo que eu estou apresentando dentro deste blog diário, entendendo que tudo é uma espiritualidade, daquilo que possa ser correto e daquilo que não possa ser correto e da mesma forma, ok? Entenda isso e entenda as minhas posturas, que tudo é uma forma de conscientização, ok? E também deixo na descrição a abertura deste vídeo, certo? Com 5 partes. Relaciona ele para você entender tudo que está sendo dito. Depois eu deixo uma referência desse título, Acima das Estrelas de Deus. Depois eu deixo a contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste, sendo este o subtítulo desse blog diário, aquilo que eu estou apresentando. E por fim eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu vou fixar ele nos 4 últimos blogs igualmente para que você possa ter praticidade. Às vezes você quer entender o que fora dito nos 4 últimos blogs com um tempo curto sobre a leitura corrida, então você entenderá tudo por este blog em específico, fazendo a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. É muito interessante essa forma que eu estou relacionando a descrição do vídeo. É muito produtivo, é muito prático, certo? Vocês não perderão tempo por nada para você compreender tudo que está sendo dito, entendendo que cada blog diário
são ricas de expressões, são muito grandiosos em todos, ok? Se você relacionar isso, vocês jamais serão essa vítima social. Entenda isso, ok? Vamos então para a leitura, né, deste contexto, né, para formalizar isso que nós vamos dar uma expressão livre. Essa expressão livre que eu estou dando é uma mediação de um corpo simples junto com o corpo celeste, muitíssimo interessante este subtítulo, contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste, ok? Entenda isso, as informações que estão passando é muito, muito, muito grandiosa, vocês têm que entender isso, é muito, muito grandiosa, ok? E vamos lá fazer a leitura, para a gente fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos, fazendo a expressão livre, depois, por fim, nós faz a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blocos. Vamos lá. E para conhecer estes exteriores e que são formados pelos carbonos expressivos dos corpos relativos do tempo, podemos conhecer que se vocês não viram blog anteriores, ver que eu parei tendo dito, né, que nossas cabeças elas estão dentro da sociedade, que essa sociedade ela é uma coisa que nós expressamos, é um gás carbônico, dentro de nós respiramos uma oxigenação e que tudo que vem aqui, que vem pelas temperaturas, né, que vem aqui pelo gás carbônico, que entra pela esse vácuo geleiro, ele se mistura com o oxigênio e ele controla as 4 temperaturas, verão, outono, inverno, pelo aquilo que está movimentando o Sol, aquilo que está movimentando a Lua, de uma certa forma, aquilo que está movimentando o globo, de uma certa forma. Então, isso vai formando as temperaturas. O que entra é o carbono misturado junto com o oxigênio, certo? Agora nós estamos falando dessas duas energias, do carbono e do carbono e do oxigênio, certo? E do gás oxigenado. O gás oxigenado é o carbono pressionado sobre o corpo celeste e que vai gerando o oxigênio, ok? Ambos são gás carbônico. Tanto o oxigênio também é um gás carbônico, mas ele já não é um gás carbônico puro, ele está fundido com a pressão atmosférica, certo? Criando essa pressão atmosférica, dando oxigenação. Vamos então entender isso. O que está no exterior de corpo nós entendemos que tudo é carbonizado, certo? Entenda isso, carbonizado. Porque ele vai controlar as temperaturas, os nossos ambientes. Entenda isso, certo? Aí o oxigênio ele vai estar aqui no meio também, mas o oxigênio vai servir para fazer com que os nossos corpos se movimentem, ok? É somente isso. Entenda que, para que vocês entendam isso, eu quero que vocês entendam. Carbônico, o oxigênio representa a nossa matéria em movimento e o carbono representa a nossa cabeça, a nossa consciência, que hoje ele está dividido dessa nossa matéria, nessa matéria nossa, esse corpo físico. Então, cabeça representando o carbono e matéria representando o oxigênio, certo? Entenda isso. E para conhecer estes exteriores que são formados pelos carbonos expressivos dos corpos relativos do tempo, podemos conhecer que, expressão do corpo. Este é relativo da vida. Segundo, corpo expressivo é relativo ao tempo. Nós temos duas formas de expressar. Uma que vai dar ideia para a vida, que é a oxigenação, e segundo, o corpo expressivo que seja relativo ao tempo, sendo para fora dos nossos corpos expressivos, certo? Entenda isso. Vamos ler tudo para a gente expressar, né? Vamos lá. O corpo expressivo é o mediador da vocação do corpo expressivo, né? Sendo o interior que desabrocha para o seu exterior, dando a relatividade com o tempo. Isto é vocativo e expressivo e que muitas das vezes ele não se materializa, pois é expressivo para o tempo relativo, sendo a expressão do corpo relata a vida no interior do corpo e a consciência desta vida para o exterior de corpo, assim como as asas de um serafim e que representa o lado direito a vida e o lado esquerdo a glória desta vida, e que seja expressivo para a vida e não para o corpo, sendo para o corpo, ele vai formar
uma imagem e a prisão desta vida e formando pedra em vez de realização. Sendo a vocação determina todas as consciências que reluzem da matéria, sendo que as consciências interior não reluzem da matéria, pois ela é uma realização pessoal e só pode se realizar uma vez. Isto explica quem eu sou, mas não explica a sua forma de realização com a matéria. Entre estes dois, e que fora dito no contexto anteriores, podendo acrescentar mais um separadamente, sendo a expressão visual. Este mesmo é perceptivo da consciência expressiva e podendo ser bom e ruim de acordo com a sua percepção relativa de quem você é e o que os outros que estão à sua volta são. Esta expressão visual que leve todos os atos manifestos em juízo por tudo que nós manifestamos e confessamos com os nossos corpos expressivo e relativo a outro corpo relativo para o tempo relativo dos corpos. Entenda que a consciência que reluzem da matéria quase não tem a sua existência, pois ela está inserido diretamente no tempo relativo de vossos corpos expressivos, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade, e com as mesmas intensidades que elas quase não existem, e com estas mesmas intensidades, elas nos deixam várias possibilidades de relacionamento com o planeta e com outro corpo relativo do tempo. Muito interessante esse finalzinho. Vamos focar desde o primeiro até que nós possamos chegar lá. Vamos lá. O corpo expressivo, quando nós falamos do corpo expressivo, né, do corpo expressivo, quando a gente falamos do, vamos voltar aqui em cima que estou pegando pelo meio. Vamos lá. E para conhecer estes exteriores, que são formados pelos carbônios expressivos, tudo aquilo que estiver no exterior, nós estamos entendendo agora carbônio, são a expressão, nós respiramos, soltamos carbônio, certo? Vai para fora do corpo. Então vamos lá. E para conhecer estes exteriores, que são formados pelos carbônios expressivos dos corpos, relativo do tempo, podemos conhecer que, primeiro, expressão do corpo. Quando eu falo expressão em primeiro plano, ela vem como uma espiritualidade. Essa espiritualidade é uma palavra. Essa palavra, eu posso ter apenas um pensamento ou eu posso manifestar isso a outra pessoa. A quem eu sou, aquilo que eu quero relacionar, tudo vem do meu interior, a liberdade que eu tenho. Se eu fizer uma ponte entre a minha consciência interior e o exterior, eu fico livre. Mas se eu fizer uma ponte sobre a minha matéria, eu já começo a ficar preso. A minha consciência começa a ficar presa, ela já vai começando a mudar de forma. O meu corpo já vai ganhar uma imagem, e essa imagem vai mostrar que a minha consciência interior vai ficar preso dentro de mim. Entenda essa forma de você realizar. A mesma forma que eu tenho uma forma única de me realizar com a minha consciência interior, e se eu pegar esse corpo único, eu também prendo essa consciência interior. Eu deixo de tratar ela como uma espiritualidade para tratar ela como uma matéria. E a matéria é pedra, ela bloqueia as nossas formas de nos realizar com outras pessoas, porque ela vai representar atos emocionais em movimento. Atos emocionais em movimento são aquilo que nós acreditamos que nós possa ser a outras pessoas, e não será uma espiritualidade, será um bloqueio da forma de você se realizar com outros corpos, entenda isso. E você vai ficar limitado e escravo desse seu corpo emocional, dessa sua matéria. E para conhecer esses exteriores, que são formados pelos carbônios expressivos dos corpos relativo do tempo, podemos conhecer que, primeiro, a expressão do corpo. Entendi que quando a expressão vem primeiro que é o corpo, ela vai representar o nosso interior. E isto é relativo à vida, né? Relativo à vida. Segundo, corpo expressivo. Você está vendo? Um corpo expressivo. A expressão vem em segundo plano. Vem corpo, depois expressão. Isso explica o quê? Aquilo que nós estamos manifestando dentro da sociedade. Isso pode ser tanto uma coisa real, daquilo que nós somos interiormente, ou pode ser uma ideologia, como eu já tenho explicado antes, ok? Ok? Entenda isso.
Segundo corpo expressivo é relativo ao tempo, ok? Primeiro corpo é relativo à vida, na sua consciência interior. Segundo corpo expressivo é relativo ao tempo, aquilo que nós estamos expirando para fora de nossos corpos, certo? E podendo ser uma coisa boa e uma coisa ruim no mesmo tempo, ok? O corpo expressivo, né, falando corpo, depois expressivo, está significando que nós estamos deixando um reflexo desse nosso corpo. Esse reflexo pode ser uma coisa boa, também pode ser uma coisa ruim. Então, o corpo expressivo é o mediador da vocação do corpo, né, do corpo expressivo, ou seja, um corpo expressivo com outro corpo expressivo. Eu medio entre um corpo e o outro. Esse meu corpo expressivo, um mentor habitado, com outro mentor que esteja habitado, né? Vai depender qual de nós somos intensamente manifestando aquilo que é realidade para um, para outro, ou um ou outro pode negar, ok? Entenda isso. O corpo expressivo é o mediador da vocação de outro corpo expressivo, de outro corpo expressivo. Vou acrescentar aqui, porque faltou a expressão, ok? Não, o corpo expressivo. Então, vamos lá. O corpo expressivo é o mediador da vocação de outro corpo expressivo, sendo o interior que desabrocha para o seu exterior, dando a relatividade com o tempo. Isto é vocativo e expressivo, e que muitas das vezes ele não se materializa. Se ele não se materializar, vai ser muito bom, sabe? Vai dar uma ponte interior com o exterior sem dar referência a essa matéria, sabe? Única, sem dar referência a essa matéria. Porque se eu der referência à minha matéria, eu vou perder a forma de eu relacionar isso a outro corpo. Eu vou perder a forma correta de relacionar isso ao corpo. Porque matéria não relaciona matéria. O que relaciona a outro corpo? Consciência com consciência. É só isso. Consciência com consciência. Matéria relaciona matéria? Não relaciona, certo? Não relaciona. Certo? Entenda isso. Existe uma possibilidade de matéria relacionar matéria dentro de um casamento conjugal, mas não é isso, é o caso que nós estamos explicando agora, ok? Entenda isso. Entenda isso. Mas isso é para representar o sexo diretamente. Sexo, só o sexo diretamente. Certo? Para fertilizar um corpo e outro. Entenda isso, certo? Entenda isso. Né? Mas só para dar uma palhinha aqui para entender essa coisa separada. Mas vamos entender. Matéria não explica matéria. Isto é, mesmo no casamento conjugal, não explica. Matéria, quando uma pessoa, dentro do casamento conjugal, fora do sexo, por exemplo, você vai querer relacionar uma pessoa, a pessoa só pensa no lado dela e tal, né? Querendo explicar só ela, só ela. Nunca doa um pouquinho, nunca dá uns 50%, só 100% para ela materializar naquele sentimento dela, aquela emoção, não dá certo, pode olhar aí. Então, ou seja, matéria não explica matéria, nem no sexo eu acho que isso presta, entenda isso, vamos colocar isso de uma vez. Mas existe essa possibilidade de fertilização, certo? Contato direto com o corpo. Pois a expressão para o tempo relativo, sendo a expressão do corpo relativo, né? Vamos lá. Isto é vocativo e expressão, e que muitas das vezes ela não se materializa, pois é expressivo para o tempo relativo. Sendo a expressão do corpo, relata a vida no interior do corpo. Entenda isso. A expressão do corpo relata a vida no interior do corpo, certo? Expressão primeiro. Então, essa expressão que é primeiro plano, vem do nosso interior, ela relata a vida no interior do corpo. E a consciência desta vida para o exterior. Eu dei a consciência dessa vida, ou seja, eu sou uma coisa dentro, eu sou uma coisa fora. E a consciência da vida para o exterior do corpo. Assim como as asas do serafim, que representa o lado direito aqui, né, a vida, e do lado esquerdo aqui, né, o lado esquerdo, a glória desta vida. Lado direito, a vida, e o lado esquerdo, a glória dessa vida. E que seja expressivo para a vida, aquilo que você é no interior, certo? E não para o corpo. Olha só, quando é para o corpo, o que acontece quando for para o corpo? Sendo para o corpo, ele vai formar uma imagem e a prisão desta vida, e formando pedra em vez de realização. Você não terá realização. Se você relacionar a matéria diretamente, como tem dito, não tem realização. Coloque isso na sua consciência, ok? Você entenda isso. Sendo a vocação determina as consciências que reluzem da matéria. Vocação é aquilo que eu estou vocando, a consciência da matéria. Eu estou dando alguma coisa aqui, não estou? Você está tendo consciência de alguma coisa ou não?
né? Isso vai depender de cada um. Sendo a vocação determina todas as consciências que reluzem da matéria, sendo que a consciência interior não reluz da matéria. Por que a consciência interior não reluz da matéria? Porque ela representa a vida minha própria, a minha vida própria. E essa vida minha própria é uma forma única de eu próprio me realizar, certo? De eu próprio me realizar. Eu quero realizar no exterior do corpo, eu relaciono essa consciência diretamente ao exterior do corpo. Eu não relaciono a matéria, mas sim diretamente essa espiritualidade minha relaciona diretamente ao exterior do corpo, para que eu seja dentro ou seja fora, certo? Pois ela, vamos falar, sendo que a consciência interior não reluz na matéria, ela não reluz da matéria, pois ela é a realização pessoal e só pode se realizar uma vez. Isto explica quem eu sou, mas não explica a sua forma de realização com a matéria, certo? Aí você vai ter as suas formas e tal, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Se você tiver essa postura aqui que eu estou dando, você vai ser ótimo, excelente, sabe? 50% matéria e 50% comercialização dessa matéria, comercialização para ficar leve, sabe, lá fora, ficar livre, leve lá fora, certo? E dando uma realidade daquilo que você é interior, ou você cria ideologia mesmo, faz um comércio de falsidade negativa e tal, do jeito que está dentro da internet hoje, todo um monte de ideologia e tal, ninguém entende mais nada, um monte de coisa aí e tal, e essa aí, internet aí formou essas energias aí, certo? Eu nem posso falar que é lixo porque é muito produtivo, sabe? Eu não posso dizer que é lixo. É muito desrespeito eu falar isso que é lixo. Não é lixo, porque tudo isso aí são pessoas, é almáticas, é considerado, é respeitado, todos os trabalhos que estão, vejo muita gente grandiosa. Mas às vezes a gente usa essas expressões equivocadamente para dar uma ideia daquilo que possa ser, para aquilo que possa ser transformado, sabe? Porque nós dependemos da evolução, nós dependemos da transformação, sim, mas às vezes a gente se expressa assim para que vocês possam compreender parte, porque as pessoas elas entendam isso, entenda isso. Entre estes dois e que fora dito, no contexto anterior, podemos acrescentar mais um separadamente. Vamos acrescentar mais um? Vamos. Qual que é? Sendo a expressão visual. Aquilo que reflete na minha retina, aquilo que eu esteja avistando o outro corpo, é uma questão de eu ser perceptivo para isso, ok? Então, esse aí está sendo acrescentado, aquilo que eu estou refletindo sobre a minha retina. Este mesmo é perceptivo da consciência expressiva e podendo ser bom ou ruim de acordo com a sua percepção relativa de quem você é, de quem você é, certo? Entenda isso. Eu posso dar ou eu posso tomar isso da minha expressão de outro corpo. Aqui eu estou explicando aquilo que eu estou dando, aquilo que eu sou, certo? Relativa a quem eu sou. Aqui eu usei a expressão você é, significa aquilo que esteja habitado em você, aquilo que você está dando de você, né? Aquilo que é você, uma consciência interior. E que os outros que estão à sua volta são. E o que os outros que estão à sua volta são esta expressão visual que leve todos os atos manifesto em juízo, né? Aquilo que é perceptível, aquilo que eu estou vendo dentro da sociedade. Por exemplo, se quiser ver isso na internet, vamos pegar um jornal, uma coisa negada dentro da sociedade. Ah, feminicídio, né? Ladrão, policial matou tal, ladrão matou policial, blá, blá, um monte de coisa aí. Aí você vê que tudo isso é uma percepção, você está recebendo informação e você está vendo como a sociedade está movimentando, tal, tal. Isso, de uma certa forma, é uma percepção daquilo que está à sua volta, né? Sendo coisa boa, coisa ruim. Hoje nós temos que relatar só isso, né? Só para que vocês entendam. Por tudo que nós manifestamos e confessamos com o nosso corpo expressivo, e relativo a outro corpo, e relativo para o tempo relativo dos corpos. Entenda que a consciência que reluzem da matéria quase não tem a sua existência. Isso aqui é interessante. Vamos focar nesse finalzinho? Vamos? Vamos? Então vamos. Entenda que a consciência que reluzem da matéria quase não
tem a sua existência. O meu corpo é expressivo, olha só o que eu estou dando de consciência, coisa boa, coisa ruim, ele quase não tem a sua existência, mesmo porque eu não estou falando de mim, eu estou falando tudo ideologicamente, quase não tem a sua existência, quase não tem a sua existência. Esses dias eu vi umas pessoas falando, Moisés e Salomão não existe, tudo é uma coisa, sei que lá, blá, 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 blá. Eu tenho dito no blog anterior, vou dizer isso de novo. Beleza, se não existe, né, corta aí os seus pulsos aqui do sangue, beleza. Se você não morrer, certamente não existe. Mas se morrer, existe. Se morrer, vai existir, tá? Se você morrer, existe. Se morrer, existe. Morrer, existe. Se você morrer, existe. Certo? Entenda os limites daquilo que você possa relacionar. Entenda que as formas de você relacionar, quando começa uma coisa, quando termina uma coisa, começa outra, começa uma coisa, começa a prova da existência de algo. Aí as pessoas hoje aí você vê um tanto de gente expressando no jornal mesmo, coisa, feminicídio, tal, 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 coisa ruim, tal, robô, tal, 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 que era o problema. Não existe. Existe. Se terminou uma coisa, se terminou uma matéria, existência, ou algum foi a óbito, está provando que ele teve a sua existência, que ele existe, ele existe, ele existe, ele existe, ele existe, certo? Ele existe, ele desmaterializou, ele desencarnou, ele existiu, ele existe, ele existiu, ele existe, ele existiu, ele existe. Entenda que a consciência que reluzem da matéria quase não tem a sua existência. Por que quase não tem a sua existência? Porque eu vou usar expressões. A expressão são os gases carbônicos, aquilo que nós estamos explodindo com as nossas vozes, com aquelas nossas intenções, aquilo que nós estamos movimentando, aquilo que nós estamos criando sobre a imagem de um corpo comum, é aquilo que nós estamos dando de coisa negativa e tal. Ele quase não existe, quase não existe, quase, 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 quase. Coloque isso na sua consciência. Entenda que a consciência que reluzem da matéria quase não tem a sua existência, pois ela está inserido diretamente no tempo relativo de vossos corpos expressivo, relativo aos vossos corpos expressivo, relativo aos vossos corpos expressivo, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Veio que interessante? Explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Estou explicando a mim? Não. Estou explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Estou explicando uma coisa e quase não existe, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Aqui está o meu limite da minha pele, daqui para cá eu já começo a dar isso à sociedade. Estou mostrando, manifestando coisas que já tenho dentro da sociedade, quase não existe. Mas eu tenho essas expressões, eu tenho essas conexões com a minha matéria, eu tenho essa forma de me dar essa consciência, mas ela vai tendo essas formas, então ela tem uma certa forma, uma fonte, ela tem uma existência, então ela existe explicando uma coisa e outra dentro da sociedade e com as mesma intensidade que ela quase não existe e com as mesma intensidade que ela quase não existe e com esta mesma intensidade elas nos deixam as várias possibilidades de relacionamento com o planeta e com outro corpo relativo do tempo. Fechou, muito grandioso. Essa ideia de quase não existir te deu muitas formas de realização, te deu muita grandiosidade, te deu muita liberdade, te deu muita graça, te deu muitas, sei lá, tudo de bom. Muito lindo, muito lindo. Vamos então para a leitura livre de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e encerrar, né, este blog diário. Vamos para a leitura. Na realidade, existem 2 tipos de gases. Primeiro, o gás oxigenado que flui do interior da Terra. Este gás tem por objetivo dar vida para um corpo simples, com pressão da Terra com o gás carbônico e, consequentemente, formando o gás oxigenado da atmosfera. Isto sim, pressionando a Terra e o gás carbônico. Isto forma a oxigenação. Isto forma a oxigenação. Isto forma a oxigenação da atmosfera. Sendo o gás oxigenado, não há vida, mas tem a força
mas tem a força de movimentar o corpo por uma consciência vivificada da matéria, e não da matéria em movimento, sendo a espiritualidade que compreende e julga a se compreender este movimento. Sendo este, sim, poderia sim ser a própria vida, por causa da fusão da consciência com a matéria, pois o corpo em movimento era um só com esta vida consciente, até que se possa vir a morte desta matéria. E isto sim, antes de encarnar o Verbo, e que separe a matéria e a consciência desta matéria. Sendo o Verbo encarnado, explica a palavra da vida e que faz uma menção à realidade de tudo que viera do interior do corpo simples, de entendimento simples. Isto explica quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples, mas não explica você, por causa da divisão de bem, do conceito dividido, sendo importante entender desta forma para entender que a salvação é individual e que explica cada corpo em específico, e entendendo e fazendo entender que a graça ela é estendida para todos, que relaciona bem este seu corpo na expressão dos corpos e de Deus, na presença dos corpos e de Deus, e ouvi uma voz. Você se tornou mais sensível? Sim, é possível que sim. Menos tolerante com o corpo que tenta me manipular por uma razão ao contrária da minha. Eu, eu sempre explicando que a minha sensibilidade explica a forma em que eu pense e não como outro pense. Isto explica mais sensibilidade, menos tolerância. Isto pode ser bom e ruim no mesmo tempo, pois a chance de errar diminui no meu ser e que explica a minha forma de relacionar isto que eu pense, explicando a minha vida e no que eu posso ser real para mim, explicando a palavra da minha vida no meu interior. Isto pode aumentar a solidão por ser menos tolerante para o outro, explicando o céu e o inferno, vida ou morte. Depois que eu entendi isto, eu ouvi uma voz que soava no meio da terra e era de Emanuel falando com o Jesus. Pai, deixa eu ir com o Senhor? E ouvi uma réplica que descia do céu abaixo. O lugar para onde eu vou, você não pode ir. E ouvi Emanuel dizendo: Tudo bem, pai. Eu te encontro no inferno. E o pai disse para o filho: Nós encontramos lá, meu filho. E estes dois tornou espirituais e expressivos, explicando fêmea e macho, na espiritualidade reversas das retinas do que se espalham, do que se espelham nos olhos de cada corpo em específico, sendo um imita o corpo simples e o outro que imita a Deus em todas as vossas obras. E neste tempo eu vi vários corpos feministas formando projeto contra mim e falei para o meu íntimo: uma consciência que seja verdadeiro para a matéria, ou seja, um homem de verdade jamais se apaixona por uma mulher, pois tudo o que eu tenho é 50% matéria e 50% e 50% comércio desta matéria. E de forma que 50% do comércio eu não abro mão, pois é isto que multiplica e podendo ser
a realidade do meu amor ou a ilusão dela, sendo que a ilusão dela eu sempre deixo para os meus inimigos, a qual eu não me apaixono com ela, ou os meus inimigos vendem os seus bens materiais, vou colocar aqui os seus bens materiais, para se multiplicar por uma razão da minha união, ou eles tornam a sua razão pelas mãos, pelas suas próprias mãos, pelas suas próprias mãos. E de forma que o meu amor seja honesto para a mulher que me ame, e não ver a minha sensibilidade como uma fragilidade, e sim como uma fonte justificativa do meu bem. E se for o bem que seja meu, e também o bem do meu amor. E se for um bem que seja meu, não será, e se for um bem que não seja meu, não será do meu amor. Assim, e assim, e sim das obras de vossas mãos, os frutos destes bens será de vós mesmos, e não do meu amor, sendo estas matérias que se movimentam com as forças dos vossas mãos, estes não terá parte comigo, e nem eu com eles. Segundo gás vai entrar na Terra livremente por uma expressão que não é pressionado da Terra. Ou seja, este gás não é um gás oxigenado, pois ele não se mistura com a Terra e, consequentemente, não se mistura com o oxigênio. Este gás é uma polaridade energética do átomo e pode ser mutável de acordo com a realidade e o movimento da Terra, servindo às temperaturas da Terra, primavera, verão, outono, inverno. Este átomo pode tanto transformar com os lixos orgânicos, como também com os movimentos dos astros e dos fenômenos das naturezas, sendo relativo e poderoso em tudo, ou seja, não serve à vida, assim como o oxigênio. Porém, é tudo no mesmo tempo, relacionando o, o infinito sem depender da pressão da Terra. Ele entra por um vácuo da superfície da geleira e que entra explica o infinito, mas não explica um corpo simples de entendimento simples. O gás oxigenado é a pressão da Terra, justificando a vida de um corpo simples e representando a forma que Deus vive no interior de cada corpo em específico. Isto explica a fusão de Deus com o corpo celeste. Esta fusão explica a pressão, peso e terra, formando a atmosfera da superfície, e esta atmosfera explica a fusão de Deus com um corpo simples e formando a vida no interior de um corpo simples, de entendimento simples. Sendo o gás puro é reconhecido como carbono, representando todo o infinito de Deus, incluindo o corpo simples e o corpo celeste, sendo isto independentemente de matéria. Isto explica que o oxigênio é o interior e o carbono é o exterior. Este carbono pode se transformar com os lixos orgânicos e que produz energias e diversidade de coisas sustentável dentro do planeta Terra, ou, se quiser, podemos entender simplesmente o corpo celeste de Deus com as mesmas formalidades relativas. E para conhecer estes exteriores que são formados pelos carbonos expressivos dos corpos relativos do tempo, podemos conhecer que primeiro, expressão do corpo. Este é relativo à vida. Segundo, corpo expressivo. É relativo ao tempo. O corpo expressivo é o mediador da vocação de outro corpo expressivo, sendo interior que desabrocha para o seu exterior, dando a relatividade com o tempo. Isto é vocativo e expressivo, e que muitas das vezes eles não se materializam, pois
é expressivo para o tempo relativo, sendo expressão do corpo relativo à vida interior do corpo e a consciência desta vida para o exterior de corpo, assim como as asas de um serafim, e que representa o lado direito a vida e do lado esquerdo a glória desta vida, e que seja expressivo para a vida e não para o corpo, sendo para o corpo ele vai formar uma imagem e a prisão desta vida e formando pedra em vez de realização. Sendo a vocação determina todas as consciências que reluzem da matéria, sendo que a consciência interior não reluz da matéria, pois ela é de realização pessoal e só pode se realizar uma vez. Isto explica quem eu sou, mas não explica a sua forma de realização com a matéria. Entre estes dois, e que fora dito no contexto anterior, podemos acrescentar mais um separadamente, sendo a expressão visual. Este o mesmo é perceptível da consciência expressiva e podendo ser bom e ruim de acordo com a sua percepção relativa, de acordo de quem você é, e que os outros que estão à sua volta são. Esta expressão visual é que leva todos os atos manifestos em juízo por tudo que nos manifestamos e confessamos com o nosso corpo expressivo e relativo a outro corpo e relativo para o tempo relativo dos corpos. Entenda que a consciência que reluzem da matéria quase não tem a sua existência, pois ela está inserida diretamente no tempo relativo de vossos corpos expressivos, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade, e com a mesma intensidade que ela quase não existe, e com esta mesma intensidade, elas nos deixam várias possibilidades de relacionamento com o planeta e com outros corpos relativos do tempo, certo? Eu dei uma tonalidade meio exagerada, mas é por chamar a sua atenção mesmo, certo? Isso é muito interessante vocês compreenderem isso. É muito bom, sabe? O que eu quero dizer? Quando você fala que uma coisa não existe, respeita as pessoas que estão passando pelo processo evolutivo. É muito complicado, sabe? Hoje eu vejo até os mesmos atos conscientes, sabe? O esforço que eles fazem para entregar a mensagem à sociedade, aquela dedicação e tudo ali. Então, tudo isso para nós é uma realidade. Nós estamos dando a nossa vida para essa missão, nós estamos entregando tudo que nós temos. Então, vocês que estão aí do lado, vocês vai passar uma mensagem, no mínimo tenha consciência naquilo que vocês estão dizendo. Não diga besteira, por favor, né? Seja honesto com vocês mesmo e começa a dar a mensagem naquilo que nós sentimos necessidade para evoluir, entendendo que ideologia realmente tem essas complexidades. Você tem que usar expressões que tem dentro da sociedade. Eu entendo as pessoas boas intencionadas, mas eu entendo também as possibilidades de você estar desconsiderando essa ideia que nós estamos nos doando, certo? Hoje eu vejo aí dentro da sociedade várias pessoas se esforçando, entregando uma mensagem, o outro encontrando dificuldade, certo? Às vezes você está aí dentro da internet aí, você faz um vídeo, eles não querem entregar o seu vídeo, certo? Porque, querendo ou não, essa internet ela está sendo monitorada por os interesses maior, pela evolução para a evolução da humanidade, do corpo unificado de Deus. Tudo isso é uma coisa bom, sabe? A gente não pode entregar a mensagem de qualquer jeito. Se ela vinha acrescentar, então nós vamos usar a mensagem, vamos entregar ela. Mas se ela não estiver acrescentando nada, estiver só gerando só crise, isso não vai resolver nada. Entenda isso, ok? Então, essa internet limita as pessoas? Sim, limita, tá? Limita, pode olhar aí dentro da sociedade.
Tenta entregar alguma coisa que você seja, né, que está negado. O algoritmo ele vai dar uma coisa que não é produtivo, ele vai rejeitar isso, certo? Sempre foi assim, se você for olhar a internet, ela só passou as mensagens aquilo que era para unificação. E mensagem para unificação muitas das vezes é isso, que a evolução é uma consciência espiritual, sendo coisa certa, coisa errada. Então, é aquilo que é para unificação, que é do interesse, certo? Que é do interesse, para que nós possamos conhecer as nossas realidades, as nossas formas de nos realizar com Deus e entrar de vez no reino de Deus, nas nossas formas de realização com a palavra da vida no nosso interior e manifestando isso, sabe, na simplicidade, certo? Entendi, certo, certo, errado, errado, e pronto, sabe? Acabou. E é isso que vai justificar o reino de Deus no futuro. Entenda isso, ok? Se inscreva neste canal só se você estiver compreendendo o que está sendo dito. Se você não entendeu nada, não faça nada que você não entenda. Não tem consciência de nada, certo? Não faça nada, certo? Certo? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.